Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Júlia e eu tô aqui hoje pra gente falar sobre algumas reflexões que podem talvez ajudar esse momento que a gente tá passando, essa quarentena, esses últimos meses, né? Então, primeiro, pra gente começar, vamos fazer o seguinte: a gente vai fechar os olhos, vamos fechando os olhos, respirando fundo, 3 vezes. 1, 2, 3. Percebendo o ambiente que está à nossa volta, nos conectando com os nossos mentores, nos conectando com nós mesmos. Vamos ficando presente aqui no momento, para que a gente possa abrir o nosso coração para essas reflexões. Então eu vou começar falando uma coisa que eu acho que é muito comum nesse momento que a gente está passando, né? A gente está passando um momento de muitos medos, muitas incertezas, inseguranças. E a gente acaba, às vezes, focando muito nisso, não é? E aí, eu acho que eu falo por mim, mas eu acho que muitas pessoas passaram por vários momentos nessa quarentena. Momentos em que ficaram alegres, momentos que ficaram mais para baixo. A gente ficou com saudades, a gente ainda tá com saudades, a gente tá pensando na nossa vida, o que a gente não pode viajar, ou não pode ir ali na esquina quase. A gente até pode, mas assim, a gente sai com um certo medo, não é? Só que eu queria fazer uma reflexão agora um pouco contrária a esses pensamentos de medo e insegurança. Eu queria que a gente pudesse refletir hoje do que a quarentena e que essa doença que tá por aí, o Covid, trouxe para nossa vida de bom. Será que aquela vida que a gente estava vivendo antes de tudo isso acontecer era a vida que a gente queria? Será que a gente não estava vivendo talvez muito no automático, em busca de alguma coisa que a gente nem sabe? Que a gente também não estava, a gente reclamava às vezes que a gente não tinha tempo, que a gente não tinha certas coisas, não é? E eu acho que a gente ficava fugindo desse encontro que a gente está sendo obrigado a ter nesse momento, não é? E aí a gente começa a perceber que antes a gente queria ter as coisas, né? A gente estava focado muito no ter. Por exemplo, eu tenho um carro, eu tenho um dinheiro e tal, e a gente começa a perceber que a necessidade começou a mudar. Hoje a gente tem necessidade do ser, desse preenchimento aqui dentro do nosso coração. E o que é esse ser? São esses valores, né? Os nossos valores. É o que a gente veio aqui fazer aqui nesse mundo, nessa vida, buscar esses valores, buscar ser pessoas melhores. E aí, o ter, ele é claro que ele é um meio, né? A gente precisa desse corpo físico para viver, a gente precisa do dinheiro, a gente ainda precisa da comida, a gente precisa desse meio. Mas ele é um meio para a gente chegar a um fim, que é o ser. Se a gente buscar só essas coisas materiais na nossa vida, a gente nunca vai se sentir preenchido dentro do nosso coração. E esse momento que o mundo está passando, não é só a gente aqui dentro de casa, é que a gente olha às vezes a notícia e a gente acha que é só com a gente. Mas esse momento que o mundo está passando é um convite que estão fazendo para a gente olhar o nosso interior, esse nosso ser, buscar aquilo que a gente estava regando de espinho e que era ruim, buscar quais eram os nossos medos, os nossos defeitos e curar tudo isso, né? Essa busca do ser, buscar aquilo que a gente quer para nossa vida, né? E aí, quais são esses valores, né? Eu vou dar exemplos de alguns valores que a gente tem. Esses valores, por exemplo, são a generosidade, a misericórdia,
a paciência, a honestidade, a coragem, outras coisas. Tem muitas virtudes e valores que a gente pode conquistar. E é um dia de cada vez, não é? E por que a gente tem que buscar esses valores? Porque a gente está começando a perceber que, às vezes, que nem eu falei lá atrás, que o ter não é o mais importante. Porque quando a gente é aquilo, a gente é espírito, a gente se conecta com aquilo que a gente precisa ser, a gente passa a ter confiança de que as coisas vão dar certo, que as coisas, que a gente está num momento certo, a gente está passando por aquilo que a gente precisava passar. São esses valores e essas certezas que fazem com que a gente tenha uma base para ter essa fé, essa esperança. Porque independente de onde a gente estiver, se a gente estiver aqui, se estiver debaixo de uma ponte, se estiver passando por alguma dificuldade, a gente sabe o que a gente é dentro da gente. Então, eu acho que esse momento está muito propício para isso, né? E aí, eu queria propor um exercício para a gente fazer a partir de hoje, que às vezes parece simples, mas não é tão simples. O que a gente pode fazer? Toda vez que a gente perceber que a gente está indo por esse caminho do ser, quando a gente foi generoso com alguém, ou quando a gente foi honesto, quando a gente não, talvez foi prejudicado por ser honesto, porque às vezes acontece. A gente vai pegar um papelzinho e vai anotar. E a gente vai fazer um baúzinho, que vai ser um baú físico, ou uma caixinha, ou qualquer coisa assim, que a gente vai colocar todas esses momentos. A gente pode também colocar frases que a gente gosta, que tocam o nosso coração, e vai colocando nesse baúzinho. E aí toda vez que a gente estiver um pouco na dúvida desse caminho que a gente está seguindo, ou a gente está sem confiança em nós mesmos, a gente vai poder voltar para esse baú, pegar e ler tudo aquilo que a gente é, porque a gente vai ver o nosso tamanho. A gente não é só esses momentos de dores, nós somos esses momentos de alegria, esses momentos que fazem nosso coração ficar mais leve. E daí a gente também pode começar outro exercício, que é quando a gente acordar e quando a gente for dormir, a gente também pode ter uma frase, ou uma música, ou uma imagem que a gente olhe e fale: nossa, é isso que eu gosto, é isso que toca meu coração. Porque aí a gente vai estar se aproximando mais e mais, cada vez mais, do nosso ser, de quem nós somos mesmo, da nossa essência, cada vez mais se conectando com o nosso divino. E são essas reflexões hoje que eu queria passar. O tempo não é muito. Espero que vocês tenham conseguido entender e consigam também aplicar na vida de vocês. Eu tô tentando, não é todos os dias que eu consigo, mas eu acho que a gente caminhando junto, a gente consegue cada vez mais, tá bom? Então vamos fechando os nossos olhos de novo, agradecendo por esse momento, por essa oportunidade da gente estar aqui unido, mesmo à distância, mas em sintonia com os nossos corações, e agradecendo a Deus por essa vida, por esse momento, pelos aprendizados e por tudo que a gente tem, para a gente ser essas pessoas melhores. Que assim seja, graças a Deus.